diálogo sobre o desenvolvimento infantil. Hoje nós vamos de mais um tema polêmico. Nós vamos falar sobre a educação de filhos e o uso da violência. Eu convidei a Edilane para fazer parte desse momento e eu gostaria muito que você se apresentasse, mas antes disso, agradeço demais por você estar junto comigo mais uma vez falando sobre a educação de filhos. Ok. Olá a todos, né? Olá, Fernanda. É um prazer para mim também estar aqui. Quero agradecer, né, o seu convite, essa oportunidade de abrir esse espaço para falar de temas tão importantes. Então, vou me apresentar um pouquinho, né? Sou mãe de duas crianças, o Bento, que tem 6 anos, o Matias, que agora está quase com 2 anos e 9, 10 meses, e sou psicóloga, né, atuo como psicóloga, sou psicanalista e recentemente, aí há uns 3, 4 anos que eu venho aprofundando os estudos na área da educação parental. Na verdade, sempre trabalhei com famílias, trabalhei por muito tempo com atendimento a crianças, que é um atendimento que a gente fica muito próximo à família. Trabalhei dentro da política de saúde, de assistência social no atendimento a famílias, mas a certificação como educadora parental foi aí nesses últimos 3 anos. E a certificação me abriu horizontes, na verdade, eu sempre falo, né, que a vinda dos meus filhos transformou muito a forma como eu atuo e enxergo também os processos de criação de filhos. E aí, como mãe, como profissional, eu fui sentindo essa necessidade de aprofundar alguns conhecimentos na área. Junto com isso, a gente vai falar um pouquinho aí, né, a respeito da vara da correção, então acho importante dizer que sou, católica, professo a minha fé, sou bem atuante, né, sou cristã, amo a palavra de Deus, tenho muito cuidado, claro, né, de entender aonde que isso atravessa a minha vida e não atravessa a minha prática clínica, a minha escuta, né, dentro do consultório eu faço uma escuta totalmente aí baseada nos princípios da própria psicologia, da psicanálise, do que o CRP também nos orienta, mas como pessoa, né, como ser humano aí que circula, como mãe de família, eu tenho essa profissão religiosa que também faz muito sentido como uma dimensão aí da minha vida. Exato, que legal. Muito boa essa explicação, né, essa apresentação. Uhum, E algo que eu ouço muito, né, Edilane, até de muitas famílias, né, quando a gente começa a conversar, entrando mais no campo profissional, assim, quando eu começo a conversar com algumas famílias para a gente pensar, refletir sobre uma educação violenta, né, propor ideias, propor reflexões. Então, às vezes, eu me deparo assim com a seguinte fala: ah, mas está na Bíblia, né? A varada é uhum, bíblico. Então, assim, como contra-argumentar isso? Se aquilo faz muito sentido para a família, né? Então, a ideia da gente uhum, refletir hoje é exatamente sobre isso, que as famílias uhum, falam. A varada é bíblica, né? Está lá, enfim, tem todo esse contexto, né? Mas a uhum, gente vem na contramão dessa violência, né? Porque a gente entende o quanto isso compromete o desenvolvimento emocional da criança. Vamos conversar um uhum. pouquinho sobre isso? O que que você tem a dizer sobre esse tema? Uhum. Sim, claro, vamos conversar sim, né, eu vejo e acho que a primeira coisa a se dizer sobre esse tema, é que a maioria dos pais que se faz essa questão está muito bem intencionada, está preocupada, né, com o processo de cuidado e criação dos filhos, com o futuro das suas crianças, com, exercer um papel de cuidado e de orientação para os filhos, então isso já é um ponto de partida maravilhoso. O que a gente percebe é que a gente teve uma evolução nos conhecimentos acerca da infância e do que é positivo, né, do que permite que essa criança desenvolva o seu pleno potencial como pessoa. E acho muito importante citar que hoje a gente sabe, não só por achismo, por opiniões pessoais, mas por estudos científicos embasados, tanto na área de neurociência quanto de desenvolvimento infantil, que o uso de castigos físicos, de violência, de grito, de castigo, de ameaça, ele meio que encrua o potencial que essa criança tem para se desenvolver. É como se ela fosse uma semente com plenas possibilidades. E a gente, como pais, como cuidadores, tivesse o papel de regar essa semente, de plantar ela no lugar adequado para ela poder nascer e ser a planta que ela nasceu para ser. Uhum, E o uso de castigo, de violência física, da vara, né, da cintada, da chinelada, ela meio que assim, vai impedindo que essa criança possa fazer o seu florescimento da forma como que ela tem que acontecer.
O que isso quer dizer em termos de comportamento, né? Uma criança muito exposta a diversos tipos de violência é uma criança que tende a ficar mais retraída, mais reprimida, que não tem tanta iniciativa de se colocar, de questionar o mundo ao seu redor, de ter criatividade, de poder questionar a autoridade, de poder colocar limites em relações abusivas e que fazem mal-estar para ela, só para a gente citar por alto. Uhum. Mas também escuto, tá, Fernanda, pais que dizem: "Bom, mas está lá na Bíblia, né?" Ou até mesmo discursos religiosos que incentivam que pai, para ser um bom pai, tem que fazer uso de vara de correção. E aí é super importante, né, porque de fato a gente tem lá no livro de Provérbios esse famoso versículo que fala do uso da vara da correção. Mas a gente precisa lembrar que a Bíblia passa por processos de tradução, né? E que quando se a gente for pegar ali a Bíblia ao pé da letra e dizer, olha, lá está escrito vara, às vezes vem na nossa mente a ideia da varinha da nossa avó, né? E na verdade o termo vara colocado ali naquele versículo não diz respeito à varinha da vovó, né? Ele diz respeito a um termo hebraico que chama shebet, que na verdade quer dizer da vara do cajado de um pastor, né, os pastores de ovelhas, essa linguagem era muito comum naquela época. E para que serve a vara do pastor? Se a gente for pensar, né? Ela não vai bater, você não vai bater com o seu cajado nas suas ovelhas, você vai margear, né? Você vai mostrar para as ovelhas onde é o caminho. Se uma ovelha se perde, com a ajuda do teu cajado, você vai trazendo ela de volta ali para o rebanho, você vai dizendo, vai orientando, vai conduzindo o teu rebanho. Essa é a ideia. Olha que linguagem linda, Nossa, né? Inclusive lindo. que a palavra traz para a gente, né? Porque de fato, dentro de uma parentalidade positiva, de uma educação consciente, de uma educação não violenta, a gente inclusive reforça o quanto os pais precisam ter esse papel sim de margem. Né, essas crianças precisam de fato de pais que possam dar orientação, que tragam os limites que a gente chama, né, que são estruturantes, mas que esses limites eles não sejam colocados como muros, mas eles sejam como margem, que a gente possa dialogar, entender essa criança e perceber. Então, acho que a primeira questão a respeito do uso da vara é entender que tem uma questão de tradução que na nossa cultura enviesa um pouco a coisa. Então, se lá, né, o pastor de ovelha vai usar a vara dele, vai bater no máximo ali no lobo, espantar, afugentar um inimigo. Mas para o seu rebanho é um lugar mais de condução, de acolhimento, de margeamento. Além disso, se a gente olha o contexto bíblico como um todo, e eu acho interessante citar isso, tá, Fernanda? Que a maioria dos pais, eu não sei aí na tua realidade que você cita, mas dos pais que me procuram e que demonstram essa preocupação e que usam esse versículo para reforçar práticas violentas, são pais cristãos, né? E Uhum. por que eu pontuo isso? Porque se a gente for olhar a própria evolução dentro da palavra de Deus, a gente vai perceber que Jesus ele traz uma revolução na forma como a gente olhava, inclusive, essas relações. Né? Se lá no Antigo Testamento a gente tinha uma imagem de um Deus que castiga, que pune, que você não pode nem levantar os olhos, que você não pode chamar de pai, Jesus vem e ele mesmo diz, né? Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para dar pleno cumprimento. E qual que é o pleno cumprimento que ele propõe? É o amor, né? A perfeição nesse amor, e era um pouco disso que ele transmitia. Então, se a gente olha a figura de Jesus, como é que Jesus atuava? Ele não chegava impondo a coisa goela abaixo, ele não era violento, ele não era agressivo, ele não dizia: "Ó, se você não me ouvir e não seguir o que eu estou falando, o inferno está te esperando". Pelo contrário, né. E aí eu gostaria até de citar, o ano passado, a CNBB fez uma proposta, né, dentro da campanha da fraternidade, e eu estou dizendo desse material, então todo ano a CNBB, que é a Comissão Nacional dos Bispos Brasileiros, propõe um tema no período ali da quaresma para a gente refletir sobre algo que está muito forte na sociedade naquele momento. Mas as campanhas da fraternidade, embora sejam de iniciativa católica, elas são ecumênicas e o texto base ele também é ecumênico, então ele fala para todos os cristãos. E o ano passado, o tema da campanha da fraternidade foi fraternidade e educação. E o texto base é de uma riqueza assim belíssima. Se vocês quiserem dar uma procurada no Google, que tem acesso, você consegue baixar, porque fala justamente do quanto Jesus tem um modelo de educação
que é muito coerente com a comunicação não violenta. Eu falo que muitos pais que me perguntam sobre a vara da correção seriam os fariseus que quer colocar Jesus na cruz, né, porque leva a coisa ali tão Uhum, ferrenha ao pé da letra, mas Jesus, pensa o quanto ele foi uma pessoa de contradição nos ambientes. Ele uhum, questionou as leis rígidas, ele foi capaz de ousar no seu tempo. E pais que são capazes de questionar os métodos de educação no tempo de hoje são pais ousados também. Pais que percebem que os seus filhos têm valor diante de si, que se tem pesquisas dizendo que faz mal bater, por que que a gente vai insistir? Nossos pais, nossos avós batiam porque eles tinham um entendimento de que aquilo era melhor naquele momento. Mas os pais de hoje, nós pais de hoje já sabemos que isso faz mal, que isso tem impactos para a saúde física, mental e pessoal. O porquê que a gente vai insistir, é, né? Então Jesus ele aham. pode dizer. Não, pode terminar seu raciocínio. Ele era capaz de questionar, era isso que eu ia Uhum, dizer, assim, ele foi capaz de subverter uma ordem do seu tempo, de colocar questão naquilo que só era transmitido, né. uhum. E você comentando, né, os nossos pais, nossos avós, ou seja, você, eu, muita gente, nós passamos, vivenciamos, né, uma educação violenta, não é? Uhum. Você teve isso? Bater, a mãe, o Sim, pai tem, bate, apanhava de né, cinta. Uhum, chinelada, né, e vinha de tudo, né? E aí, assim, eu encontro também uma resistência nos pais hoje, dizendo assim, quebrar esse ciclo é muito difícil. Então, assim, eu tento fazer diferente, mas quando eu vejo, eu já estou gritando, quando eu vejo, já estou pegando pelos cabelos, quando eu vejo, já estou usando a força, né? uhum, Então, esse movimento é muito difícil também para os pais, né? E a gente vive muito isso, né, Edilane? Porque a gente vem dessa uhum. educação e hoje quebrar ciclo de violência, né, é muito desafiador. Uhum, com certeza. É, eu super acolho, né, os pais, como você disse, também vivencio isso, eu falo que a gente, quando a gente está no nosso limite extremo de cansaço, de fome, cobranças da vida, a gente tende a entregar as nossas marcas originais, né. Então a gente vai transmitir para os filhos, pode perceber, a hora que a gente mais escorrega na forma de educar é quando a gente está cansado, estressado, com fome, com sono, né, tá no nosso limite ali. Então, o que que nos ajuda muito? Eu acho que esse ponto que você toca é muito importante, tá, Fernanda, e para os pais, né, que estão acompanhando a gente. A gente precisa lembrar que a gente está num ponto de virada histórico, né? Se a gente olha como as sociedades enxergaram as crianças ao longo dos séculos, isso foi se transformando que a gente falaria aqui por mais de 2 horas, né? Só Uhum, desse percurso histórico de como a criança foi vista diferente ao longo da história. Mas o momento que a gente está vivendo agora é um momento de mudança, sim, de referência na forma de cuidar. Essa fala sobre modelos de educação, sobre o impactos dos diferentes modelos no comportamento e no desenvolvimento da criança é algo novo, né? Algo que a gente sabe há um tempo, mas que hoje tá se transformando, né? E sim, os pais não têm essa referência, porque a referência que a gente teve foi dos nossos próprios pais, que sabiam bater e ameaçar por de castigo com maior preocupação de que a gente fosse alguém do bem, né, que se saísse bem aí na vida. Então os pais de hoje, eles enfrentam sim o desafio de buscar novas referências. E como é que a gente pode fazer isso, né? Eu falo que 3 caminhos principais começam a nos ajudar. Eu acho que o primeiro é o caminho do autoconhecimento. A gente conhecer a nossa história, o que foi bom, o que dá para a gente apostar. Porque quando a gente é pai e mãe, a gente tem também a nossa intuição. Ninguém quer tirar dos pais e mães de hoje isso. essa capacidade também de fazer escolhas, de saber como gostaria que seu filho fosse educado, quais valores gostaria que esse filho tivesse. Então a gente pode apostar um pouco no que a gente acredita, mas precisa entender também se isso que a gente projeta para o nosso filho tem mais a ver com a gente mesmo, com o reconhecimento, com o ideal que a gente faz do filho, ou com aquilo que de fato a gente quer que o nosso filho viva. Sempre lembrando que a gente faz apostas, mas os filhos respondem do lugar deles, né? Ninguém aqui vai projetar um ideal de filho e ficar preso nisso, porque o filho vai responder do lugar que ele é capaz e das escolhas que ele faz também. Então, um caminho importante é o autoconhecimento. Outro caminho importante é a gente tecer redes, né? Eu gosto muito dessa ideia que vem lá do provérbio africano, que talvez muitos já tenham ouvido, né? Precisa uma aldeia inteira para criar uma criança. Mas eu escutei uma frase a partir disso que eu sempre levo comigo a partir de então, que é assim: crianças também nos convidam a tecer aldeias.
Então você pode perceber o quanto depois que a gente tem filho, a gente fica mais aberto, né, a fazer algumas trocas, a conversar, a compartilhar. E se você não tem feito isso, o convite é que comece a fazer, né, porque a gente só vai construir referenciais novos de cuidado se a gente também conseguir trocar com outros pais que estão enfrentando os mesmos desafios que a gente, seja no grupo da escola, no bairro, mas gente que acrescente, tá, gente? Porque tem gente também que só vai nos tirando a energia e não vai acrescentando. Então, a gente tecer rede que seja rede mesmo pra gente. E o terceiro caminho que eu digo é o conhecimento. A gente tem muito essa ideia de que, ai, para ser pai e mãe não precisa estudar, nossos pais não estudaram, nossos avós não estudaram. Mas eles também não tinham essa referência, não tinham esse entendimento, né? Se a gente se prepara tão bem para exercer uma profissão, para aprender coisas novas na vida, por que essa resistência em estudar também, para conhecer melhor sobre educação e sobre cuidado de filhos? Então, eu penso que esses 3 caminhos, eles são um ponto de partida para ajudar, né, a gente a não se perder no meio desse caminho aí, porque é desafiador sim, nós somos a geração que estamos construindo um novo referencial de cuidado. Uhum. Fantástico. É isso, né, acho que a gente discorreu um pouco sobre essa questão, né, da varada, Uhum. desse pensamento aí que vem, né, em muitas famílias cristãs, e eu achei muito bacana que você trouxe aí, né, alguns caminhos também para as famílias, né, então assim, acho que fica Uhum, mais concreto, né, fica mais, é concreto mesmo para as famílias, aqueles que querem fazer diferente, como começar? Por uhum, onde fazer? Tem aí três caminhos, né. Você quer colocar mais alguma uhum. coisa, Edilaine? Acredito que não, acho que isso é um pontapé mesmo, né, eu fico disponível aí nos comentários do vídeo, também nas redes sociais para responder, né, caso as pessoas fiquem com alguma dúvida a respeito, mas eu penso que é esse olhar, né, se a gente for se basear na Bíblia, lembrar, né, lembrar que a Bíblia ela tem uma evolução e que faz super sentido, né, até deixar só um gostinho para os pais começarem a pesquisar sobre, né, eu até citei, até elenquei aqui algumas atitudes que eu vi em Jesus que tem tudo a ver, né, quando a gente fala com uma educação consciente e respeitosa. Então, Jesus era alguém que estava ali sempre questionando, que fazia pergunta para as pessoas, que convidava, né, as pessoas a refletir, a pensar de um outro lugar, de um jeito diferente, esperava o tempo do outro. Tudo isso que eu citei para vocês são características de uma educação respeitosa. A gente lembrar lá a passagem do Pedro, né, para quem é cristão vai lembrar, quando Pedro vai lá e nega Jesus 3 vezes, Jesus nunca foi, depois de ressuscitado, tirar a satisfação com ele, como é que ele pôde fazer aquilo. Ele vai e chama num canto, oferece uma refeição para ele e reafirma por 3 vezes o quanto se ele o amava o suficiente para continuar seguindo o caminho que ele estava seguindo. Então, olha que riqueza, né? Eu acho que eu olho a educação positiva e olho essa questão, né, da religiosidade que me diz muito também, e como pessoa eu não consigo ver como não ser cristão e não aderir a uma educação que seja consciente e respeitosa com os nossos filhos. Não consigo ver outro caminho. Ai, que bom, Edilaine. Obrigada, viu? Muito obrigada pela Eu sua que agradeço mais participação. uma vez o É, convite, a oportunidade aí de ah, falar a respeito. e com certeza teremos mais assuntos polêmicos aí para divulgar e partilhar e propor reflexões para as famílias. Ok, estou à Obrigada. disposição. Até mais. Até. Tchau, tchau.